O que ele faz, sente e como fica quando se lembra de você. Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aí. Mas antes, quem já conhece aqui já sabe, né? Quem já tá chegando aí, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E aí, pessoal, para vocês conectarem corretamente com a energia desse vídeo, escreva aí nos comentários: gratidão, aceito e recebo essa união, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aí como ele fica aí quando ele, ou como ele se sente, né? Quando ele se lembra de você. Então vamos lá. Bom, então, primeiro o 8 de copas mostra que ele tá tentando deixar para trás, né, essa história ou tudo que não deu certo aí entre vocês. Então ele tá sendo bem reflexivo nos últimos tempos, né? Ele tem muitas questões ainda em relação a você, mas ele tá tentando deixar para trás aquilo que não deu certo de alguma forma, né? O 9 de paus mostra que ele tá no momento que ele, às vezes ele já pensou até em desistir aí de você, mas ele tá talvez sendo alguns sinais do universo que ainda vale a pena talvez investir em você ou insistir mais um pouquinho, né, para que ele seja vitorioso diante daquilo que ele vem buscando aí nessa relação, né? E aí a sacerdotisa, ela mostra que ele tá no momento de evolução, de progresso, né? Então talvez ele sinta que de alguma forma com você as coisas ainda podem evoluir, né? Então talvez ele tenha essa esperança aí de que as coisas ainda deem certo, né? Aí o 5 de pentáculos, né? Ele mostra que tem algumas questões que estão preocupando essa pessoa, né? Talvez ele pense em alguma questão aí relativa à família dele, alguma preocupação que ele ainda tenha, que ele tenha que resolver, às vezes trabalhar um pouco mais, ajudar financeiramente, ou algum parente que está doente, né? Então talvez ele fique dividido aí entre essa situação que está preocupando ele ou ela e a situação dele aí em relação a você, né? Como que ele vai lidar com as duas coisas. E aí o Cavaleiro de Pentáculos, né? Ele mostra que essa pessoa ela pensa ainda em insistir aí nessa relação. Né? Então, talvez ele acredite que ainda vale a pena investir, insistir, né? Mesmo que algumas coisas vão acontecer com o tempo, né? Mas essa pessoa talvez acredite aí que ainda vale a pena investir nessa relação, né? O Rei de Pentáculos, né, mostra que, se você pensou no homem principalmente, ele está numa fase mais generosa em relação a você, ele talvez esteja pensando em soluções práticas aí para esse momento que vocês estão vivendo, né? Então ele vem refletindo muito sobre essa situação, talvez ele vai até tomar alguma atitude aí em relação a você em breve, nos próximos dias, né? Aí o 8 de espadas mostra que ele tem algumas inseguranças ainda em relação a você. Então, talvez algumas coisas que ele cria, algumas histórias que ele cria na cabeça dele, né? E isso gera uma certa insegurança, então ele precisa trabalhar essas inseguranças para que, como eu sempre digo, nós co-criamos a nossa realidade. Então é muito importante que ele reflita sobre isso, para ele não ficar pensando demais, talvez que alguma coisa vai acontecer, quando na verdade nem existe aí essa possibilidade, né? O 3 de pentáculos, né, mostra que ele ainda pensa de repente em investir aí nessa relação, mas ele pensa que tem algumas coisas que vão acontecer com o tempo, então ele talvez pense em viver um dia de cada vez, tentar um pouquinho de cada vez para ver as coisas fluindo aí com o tempo, né? Então veja aqui ele fazendo um pouquinho por dia, se esforçando um pouquinho no tempo dele, não está com pressa. O 10 de copas, né, mostra que ele tem muita vontade, assim, de casar, de formar uma família, né? Talvez ele pense em te pedir em casamento, né? Em algum momento, né? Então ele busca isso. Então por isso que talvez ele vai continuar insistindo aí nessa relação, mesmo que ele esteja chateado, né, por alguma razão. Então veja aqui ele fazendo um esforço, né? O Rei de Paus mostra que ele tá numa fase talvez até mais aventureira, talvez ele tá pensando em fazer algo mais ousado, né, em relação a você, fazer alguma coisa diferente, talvez tá planejando de repente uma viagem ou algo que você também não tenha pensado ainda, né? Então eu vejo que ele tá nessa fase de fazer algo diferente aí em relação a você.
A Rainha de Espadas, né, mostra que talvez ele enxergue você em alguns momentos como uma pessoa, se você que é uma mulher principalmente, uma pessoa talvez um pouco intransigente, assim, às vezes você é um pouco rígida em relação a algumas situações. Aí ele fica receoso de sugerir algumas coisas, porque às vezes você leva às vezes as coisas muito a sério, né? Então talvez seja interessante você ser um pouquinho mais flexível diante de algumas situações, para que vocês possam de repente chegar aí num consenso aí, né? Para vocês não terem tantos conflitos. Aí o 4 de copas mostra que às vezes ele se questiona se vocês realmente, por mais que ele queira, né? Às vezes ele se questiona se você realmente quer estar com ele hoje, se você realmente quer estar nesse relacionamento, aí fica nesse chove mas não molha, né? Aí ele fica meio em dúvida, né, do que fazer, né? Então, assim, ele quer investir, só que ele gostaria, né, de ter certeza que você também quer estar com ele hoje. Então, talvez seja interessante você demonstrar um pouco mais, né, o quanto você quer, o quanto você realmente quer estar com ele hoje, né? O As de Paus mostra que ele quer muito, né? Tem algumas coisas que ele já tinha pensado, que ele gostaria de fazer com você, né? Então eu vejo um momento assim de vitórias para ele conseguindo realizar esses objetivos, né? Então eu vejo aqui ele realmente querendo algo muito importante aqui, né? Nessa relação. Então vejo que ele realmente gostando muito de você. E a Rainha de Paus, né, mostra que ele vê assim que, apesar de você ser um pouco rígido, em algumas situações, você age de forma mais prática, né? E aí isso é importante para ele, né? De repente você é mais criativa, você tem boas ideias, né? Isso é muito legal, é uma coisa que ele tá buscando nesse momento, uma pessoa assim que realmente tenha esse tipo de perfil, esse tipo de postura, né? E o 7 de copas, né, mostra que ele busca boas oportunidades para estar contigo, né? Então ele tá realmente mais esperançoso, mais animado em relação a você, né? Então ele tá buscando uma oportunidade boa para de repente assumir esse compromisso, né? Então, só recapitulando, eu vejo aqui que ele tem algumas questões ainda em relação a você que talvez deixou ele chateado um pouco no passado, né? Que ele tá querendo deixar para trás tudo isso para de repente seguir em frente, né? Porque são coisas que de certa forma pesaram um pouco aí na relação e ele chegou ao ponto de quase desistir. Mas aí o universo deu alguns sinais de que realmente valeria a pena, né, continuar investindo nessa relação. E ele acredita que vocês podem evoluir muito juntos, né? Tem muita coisa ainda para vocês, né, fazerem juntos. E aí, ele tá passando também por um momento, né, um pouco delicado, talvez com alguém da família dele. Talvez alguém que está doente, alguém que precisa da ajuda dele, seja financeira, seja de algum cuidado especial. Então isso divide um pouco a atenção dele. Então às vezes ele fica meio dividido entre, eu vou dar um exemplo, às vezes um dia ele marcou de sair com você e aí nesse mesmo dia ele tem que, sei lá, levar um parente no médico, né? Então às vezes ele pode acontecer dele ter que dar mais atenção para esse parente estar precisando dele, tá? E aí o momento que você vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Prioridades. Mas ainda assim, ele quer insistir nessa relação. Veja que ele totalmente assim aberto para se entregar, veja que ele agindo de forma mais prática, tentando ser mais generoso aí com você. Embora ele se sinta um pouco inseguro diante de algumas situações, assim, às vezes ele cria situações na cabeça dele, às vezes que não são reais, e isso pode acabar impactando em algumas atitudes dele. Mas, apesar disso, eu vejo ele vivendo um dia de cada vez, né? Ele tentando mesmo assim, fazendo uma coisinha por vez, um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez. O sonho dele aqui é realmente casar, ter uma família, né? É o que ele mais busca nesse momento. Mas ele também não tá com pressa. Eu vejo aqui que ele não tá desesperado, ele também quer curtir o momento, ele tá querendo se aventurar, ele quer curtir, ele quer realmente fazer coisas diferentes do que ele já fez em outros relacionamentos. Só que aí às vezes ele fica receoso, né? Porque às vezes como ele tá numa fase mais aventureira, às vezes ele tem receio de sugerir algumas coisas para você e você ficar brava, né? Porque você às vezes tá um pouco mais rígida aí. Então é importante ser um pouquinho mais flexível, porque isso acaba deixando ele em dúvida se você realmente quer estar nesse relacionamento, se você realmente quer acompanhar ele. Então, talvez seja o momento aí de você ser um pouquinho mais flexível, demonstrar um pouco mais que você realmente quer estar com ele. Não que você não faça isso hoje, mas deixar mais claro, né, quais são os seus objetivos nessa relação. Você quer realmente estar no relacionamento ou você quer curtir o momento?
É importante deixar isso claro para ele porque ele também está com essa dúvida. E aí, ele tem algo que ele queria muito fazer com você, enfim, algo que ele sonha, que ele tem, né, talvez de assumir esse compromisso, né? E aí eu vejo aqui que ele admira muito a sua postura diante de algumas situações, que você é prática, você realmente é mais criativa, mais ousada, e é uma coisa que ele está buscando nesse momento. Inclusive, ele está buscando boas oportunidades aí para estar com você nesse momento, ele quer assumir esse compromisso ou quer reatar, dependendo da situação, né? Mas eu vejo aqui ele super bem intencionado aí em relação a você. Então vamos ver agora, né, se vocês vão assumir esse compromisso em breve ou alguns de vocês vão conseguir reatar em breve, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias aí. E vamos ver, enquanto você está concentrando aí, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E aí, para você se conectar corretamente com a energia desse vídeo, escreva aí nos comentários, gratidão, aceito e receba essa união, tá bom? Então vamos lá, então vamos ver aí se vocês vão assumir um compromisso em breve, né? A gente viu aí realmente que ele tá super bem intencionado aí em relação a você, não tá desesperado, né? Mas ele quer realmente assumir esse compromisso. Então vamos ver se realmente vai dar tudo certo, se as coisas vão fluir para que vocês possam assumir aí em breve, tá? Então primeiro veio o 6 de Pentáculos, que mostra que assim, ele pelo menos, né, ele vai estar realmente mais empenhado. Ele vai se esforçar bastante para estar com você hoje, vai querer estar mais presente, né? Então vejo aqui ele fazendo um esforço muito grande realmente para estar com você, viu? Aí o 10 de Pentáculos, né, mostra que ele vai encerrar um ciclo importante para que ele possa começar um novo aqui, né? Então é uma fase de vitórias, né? Ele tá conquistando algo importante. Pode ser em relação à carreira dele, alguma conquista assim, de repente tá comprando uma casa, tá fazendo algo realmente que ele estava querendo concretizar há muito tempo, né? Então vai ser uma vitória muito merecida aí. E aí o 5 de paus mostra que ele pode ter alguns conflitos com você, alguns conflitos às vezes desnecessários, né? Mas pode vir a acontecer. Até normal, né? Quando a gente está conhecendo uma pessoa, né? A gente não sabe os limites um do outro, né? E aí a tendência é que vocês fiquem pisando em ovos. Mas apesar disso, a Imperatriz mostra que vocês vão evoluir muito um com o outro, né? Então não se preocupe se vocês tiverem algum conflito, porque é aquela coisa, o amor que está surgindo, pelo menos, entre vocês, ele é muito maior do que qualquer conflito que possa surgir aí, né? Aí o 10 de paus mostra que tem alguma situação aqui que pode pesar, né, com o tempo. Então, assim, é importante, vou dar um exemplo aqui, né? A gente viu que ele vai se esforçar bastante para estar com você hoje. Pode ser que se não houver, de repente, um equilíbrio nisso que está nessa situação, talvez ele sinta que ele está fazendo demais, que talvez você não queira tanto. A gente pode aplicar em outras situações, só estou dando um exemplo aqui pelo que a gente viu até agora, tá? Mas se você, de repente, sentir que tem alguma coisa da sua parte que está sobrecarregando, de repente, algo que você lembra de um outro relacionamento, às vezes ele lembra alguém, aí você acaba tendo gatilhos, né? Então toma um pouco de cuidado para que os excessos acabem não atrapalhando demais essa relação. Então é importante sempre colocar tudo em equilíbrio, sempre conversar aquilo que você achar necessário também. Aí o 3 de espadas mostra que tem algumas mágoas, algumas questões aqui que podem realmente pesar. E aí, como eu falei, mais uma vez, é importante vocês sempre conversar, né, para que isso não vire aquela bola de neve, que aí um acaba estourando com o outro no momento desnecessário aí. Então toma cuidado aí em relação a isso, tá? Aí o Pajem de Espadas mostra que é um momento de iniciativas, só que toma cuidado para vocês não agirem de forma impulsiva, né? Então é importante ter muita clareza do que está fazendo, você ter certeza que você quer realmente estar nesse relacionamento e ele também. Então é importante, assim, viver o momento, um dia de cada vez, não sair tomando atitudes sem ter certeza, né? O Rei de Paus mostra, né, que ele tá nessa fase mais aventureira, né, de querer realmente fazer coisas diferentes. Pode ser que ele que tenha essas atitudes mais impulsivas. Então é importante também botar um equilíbrio nisso, né, para que realmente vocês façam aquilo que vocês são de acordo, né? Aí a Rainha de Paus mostra que você também
tá num momento mais criativo, você vai estar querendo realmente fazer coisas diferentes. Então, aquela coisa, pode ser que ele dê uma ideia e você siga essa ideia e vamos fazer aquilo que tiver que fazer, né? Então, talvez seja interessante para você. Então, dependendo do que for, né? Por que não, né? E aí o Pajem de Pentáculos mostra que tanto você quanto ele, né? Vocês vão estar mais focados um no outro. Então, veja que vocês levando essa relação mais a sério, mesmo que vocês não tenham assumido ainda, né? Mas tudo indica que isso, vocês estão nesse caminho. Veja que vocês não estão a fim de ficar com outras pessoas nesse momento. Eu vejo vocês realmente bem focados aí um no outro, né? Vejo aqui, né, a justiça sendo feita, né? A carta da justiça, ela fala muito sobre isso, o momento da justiça ser feita, você que sentiu talvez injustiçada diante de alguma situação, às vezes uma má interpretação, né, de alguma coisa, por exemplo, agora a verdade vem à tona, e aí vem uma compreensão melhor, né? Então, é o momento de colocar tudo em equilíbrio, sim. A justiça também fala sobre o momento de agir de forma mais racional e colocar tudo em equilíbrio, né? Aí o sumo sacerdote, ele dá aí para vocês a grande oportunidade realmente de assumir esse compromisso, mas tudo no tempo certo, né? Eu vejo aqui, pode ser você também, ou só ele, ou os dois, tem a tendência de serem mais conservadores, ou um dos dois serem mais conservador, no sentido de ter uma religião, de ter tradições, no sentido de querer casar, de morar juntos, de formar uma família, né? Então, fazer as coisas no tempo certo, não se apressar, né? Aí a roda do ano mostra que se você estava numa fase talvez não tão favorável, agora as coisas podem melhorar. Mas pode ser que ainda vocês passem por algumas instabilidades, tá? Mas o importante é que vocês tenham a segurança de que vocês realmente querem estar juntos, mesmo diante das dificuldades, né? Então a roda do ano, ela traz esse aprendizado pra gente conseguir se manter firme mesmo diante de ciclos que estão se finalizando, diante do caos da vida, né? A gente conseguir manter firme, né? Aí a carta da morte, ela fala de momento aí de um encerramento de um ciclo para que vocês possam ficar bem. Então, às vezes é um recomeço, vocês às vezes estão tentando reatar, estão tentando voltar a sair agora para assumir esse compromisso. Então, é um momento de grandes mudanças aí para vocês, tá? Então, estejam abertos aí para essas mudanças, para vocês finalizarem um ciclo para começar um novo. Aí o 8 de paus mostra que agora sim, né, mesmo que demore um pouquinho, vocês vão conseguir sim assumir esse compromisso, mesmo que demore um pouquinho mais, mas vai acabar assumindo sim, né? Inclusive pode ser que vocês pensem em fazer uma viagem importante, isso vai ajudar a fortalecer ainda mais a relação. Então, só recapitulando, né? Vejo que sim, existe uma grande possibilidade de vocês assumirem esse compromisso, né? Vejo ele se esforçando bastante para estar com você hoje, então talvez ele faça um esforço maior ainda do que deveria nesse momento. Vejo você talvez encerrando um ciclo aqui, né? Ou conquistando algo importante, ou ele também, pode ser vocês dois conquistando algo. Como eu falei, pode ser uma coisa mais material, então pode ser em relação à profissão, pode ser em relação à compra de um bem, né? Então isso vai ser uma coisa bacana para vocês comemorarem. Pode ser que vocês passem ainda por alguns conflitos, mas não vejo que seja nada relevante, né? Vocês vão evoluir muito juntos, é uma fase de progresso para vocês. Vejo aqui que tem alguma situação que pode acabar pesando, talvez alguma mágoa, alguma questão aqui que talvez ficou mal resolvida. É importante vocês conversarem para vocês não agirem de forma impulsiva e até de forma imatura, dependendo da situação. Vejo que tanto você quanto ele, vocês estão numa fase mais aventureira, querendo fazer coisas diferentes. Ele talvez vai agir de forma mais ousada com você, e você talvez vai topar porque você também está nessa fase, então vocês estão em bastante sintonia. Vejo vocês assim mais focados, mais sérios um em relação ao outro, não querendo ficar com outras pessoas, né? Vejo aqui a justiça sendo feita, como eu comentei, né? Às vezes um exemplo, né? Às vezes você foi mal interpretada e talvez por isso gerou essa mágoa aqui, e aí a verdade vem à tona e vocês conseguem se acertar, né? Então é um momento aí de busca de equilíbrio de uma forma mais racional, evitar de agir pela emoção.
Aí eu vejo aqui vocês seguindo talvez uma tradição, seja da sua parte, seja da parte dele ou de ambos, né? No sentido assim de você de repente estar buscando alguém para realmente casar, formar uma família, às vezes você sem valores, tem alguma religião, então quer casar na igreja certinha, quer fazer tudo certinho. Então, a tendência aqui para vocês seguirem algum tipo de tradição, principalmente familiar, né? E se vocês passaram por algumas instabilidades, agora vocês devem acabar entrando no eixo aí. Só que talvez você tenha que encerrar um ciclo aqui para vocês, né, finalmente ficarem juntos. Ou onde vocês estão recomeçando aqui, tá? E aí, mesmo que as coisas demorem um pouquinho para acontecer, vão acabar se encaixando aqui, porque meio que no tempo certo as coisas vão acontecer. Você vai ser recompensada aí pelos seus esforços, dê tempo ao tempo aí para as coisas acontecerem. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!